Acho que Deus, acho não, né? Como que Deus ele é sábio, né? Em saber que é importante nós estarmos juntos em comunhão, porque a Bíblia diz que um cordão de 2 ou 3 dobras é mais forte do que um. Seria muito mais difícil se você estivesse sozinho, né? Mas com a ajuda da igreja a gente consegue passar por essas batalhas e desafios com muito mais força. Deus seja louvado por isso. Amém? No livro de Apocalipse, capítulo 22, diz assim no versículo 14: Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba da graça da água da vida. Eu e a todo aquele que ouve as palavras e a profecia deste livro testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunha destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Eu quero continuar a nossa série de mensagens que nós estamos estudando, Não Seja Enganado. E o título da mensagem do estudo dessa noite é o poder destruidor da língua. Isso é um fato. E isso existe um capítulo inteiro que o Tiago, no livro de Tiago, ele trata sobre esse assunto. Ele começa no capítulo inteiro do livro de Tiago, capítulo 3, e ele entra no capítulo 4, falando sobre esse poder destruidor da língua. E como que nós somos enganados por um simples órgão que nós temos. E como isso pode destruir uma vida inteira, pode destruir uma pessoa inteira, pode destruir uma igreja inteira, pode destruir uma nação inteira. O poder da língua. E isso, ele vem, não é dos nossos dias, mas isso tem uma raiz diabólica. O diabo, ele é especialista no engano. Ele é o pai da mentira. O diabo, ele vive para mentir, ele vive para seduzir, ele vive para inspirar as línguas, para que nos trazem engano. E esse é o relato que a Bíblia diz. Ele usando o poder de sedução dele, ele usando a língua dele, ele faz uma sugestão a Eva. No próprio livro de Gênesis, no relato da queda, logo no capítulo 3, ele já, de fato, ele encontrando a Eva, ele faz uma pergunta: é assim mesmo? É assim mesmo que Deus diz? Não coma de nenhuma árvore do jardim do Éden? E ele já começa com a língua dele deturpar a palavra de Deus, o que nós acabamos de ler aqui no livro de Apocalipse. Ninguém acrescente e ninguém retire nada deste livro. E é o que o diabo faz. Ele fala: é assim mesmo? É assim mesmo que Deus disse? Será que não tem uma outra forma de nós vivermos? Não existe alguma outra forma de nós reescrevermos o que nós lemos na Bíblia? Não tem uma outra forma de nós aplicarmos os princípios de Deus do que somente o que está na Bíblia? É assim que Deus disse: não coma de nenhuma árvore do jardim do Éden? E a Eva, já seduzida, ela responde: não, de todas as árvores nós podemos comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela nós não podemos nem tocar e nem comer. O diabo pega uma simples acréscimo de uma palavra, a destruição de toda a humanidade. Se você ler o relato de Gênesis 3, em 2 versículos, Márcio, está toda a destruição da humanidade por conta de 2 acréscimos.
O primeiro acréscimo é o do diabo. Ele fala assim: é assim que Deus disse, não coma de nenhuma árvore do jardim do Éden. E não foi exatamente isso que Jesus disse. O que Deus disse. O que Deus diz ao homem é: não coma. Aliás, de toda árvore do jardim do Éden pode comer à vontade, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis. E o diabo ele acrescenta: foi assim que Deus disse, não coma de nenhuma árvore. E a sedução para que nós podemos viver uma nova realidade, Márcio, ela vem dessa forma. Ela não vem, às vezes, totalmente explícita para que você erre, para que você faça, que você peque, que você não vive os princípios de Deus, mas ela vem, às vezes, em pequenas porções de palavras que mudam, um pequeno acréscimo, uma pequena subtração de alguma palavra que ela determina toda uma verdade. E isso, essa pequeno acréscimo de toda a árvore, ela já é suficiente, irmão Deus, para seduzir a Eva. Porque ela responde que não é aquilo, ela fala: não foi isso. Deus disse: de toda árvore podemos comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não pode nem tocar e nem comer. E também não foi isso que Jesus disse. Deus disse para o homem: comei livremente de toda a árvore do jardim do Éden, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis. Você pode ler o relato da instrução de Jesus, está exatamente isso. E a Eva, já seduzida, Sassá, ela fala: não é bem assim. Eu posso comer de toda a árvore, mas aquela não posso, aquela Deus disse para eu nem tocar. Como já construindo uma outra verdade, como se Deus fosse um verdadeiro estraga-prazer. Ela já começa, por um simples acréscimo do diabo, ela já começa a fazer cálculos, ela começa a fazer imaginação, que talvez aquela vida que Deus instruiu para ela, talvez não seja o suficiente. E as pequenas porções de mudança e acréscimos que nós temos, às vezes, muitas vezes baseado em bons princípios, mas com acréscimos, faz com que nós erramos completamente o alvo das nossas vidas. Será que eu não posso acrescentar? Será que é assim mesmo? Será que a nossa condução da nossa vida, será que eu tenho que ser fiel à esposa? Será que eu tenho que trabalhar com o meu esposo, com o meu patrão? Será que eu tenho que ser fiel à autoridade? Será que eu tenho que me guardar? Será que eu tenho que ser puro? Será que eu tenho que ser generoso? Será que eu tenho que amar? Será que eu tenho que perdoar, por exemplo? Será que eu não devo roubar? Será que esse menino não tem alguma coisa que a gente pode acrescentar, mesmo utilizando os princípios da palavra? Isso pega Eva. Será? É porque ele falou para eu nem tocar, e Deus não tinha falado isso. E nós iniciamos e começamos a imaginar que Deus não é suficiente para nós. Isso é a raiz dos problemas. E a língua, ela é extremamente destruidora. Ela é uma das piores ferramentas de destruição. E é justamente isso. A língua, ela fala o que está dentro do nosso coração. E foi isso, justamente, essa raiz de querer você ser Deus, você não quiser, você querer experimentar a árvore da vida, é uma inclinação que o diabo, ele seduz com um simples acréscimo da palavra, para a Eva e o Adão viver justamente o que o próprio diabo já havia vivido no coração dele. Ser semelhante a Deus. Ou seja, falar: Deus, eu não preciso mais de você. Eu posso até viver alguns princípios da palavra, mas você ser o dono da minha vida? Deus ser o dono da nossa igreja? Em tudo? Senhor mandar? Talvez não. Tudo não. É isso que a Eva começa a imaginar. Será que eu não posso ser agora conhecedora do bem e da verdade? E é essa a proposta que o diabo diz. Ele fala: não é certamente assim, porque Deus sabe que o dia que delas comer daquela árvore, será como Deus, conhecedor do bem e do mal. Isso é a tragédia do ser humano. Dizer que não precisa de Deus, porque todos nós fomos criados por Deus e nós não temos a capacidade de nós, por nós mesmos, vivermos.
Haja visto que você não se autocriou. Você não se criou para dizer o que é bom para você, mas quem te criou tem a autoridade, a sabedoria de dizer o que é melhor de fato para você, o que é bom para você. Aquele que te criou com aquele propósito, ele sabe o que ele quer de você. E quando o diabo faz essa proposta para que ela não vive segundo os mandamentos de Deus, mas agora pela vontade, é o mesmo sentido, pela vontade dela, é nada mais, nada menos, é o mesmo Espírito. Que ocorre no coração do diabo. Vamos esperar a Clarinha voltar. E é esse mesma vontade. Agora que a Clarinha voltou, continua com essa mesma vontade de querer ser como Deus. O que passa no coração do diabo, ele seduz a Eva. Ele que se dizia, eu subirei no mais alto dos céus e serei semelhante ao Altíssimo, isso é revelado, isso é escrito também no livro de Ezequiel, capítulo 28. Você era perfeito, querubim da guarda ungido, perfeito era em teus caminhos, até que foi encontrado no seu comércio iniquidade. Você era, a sua formosura, ela era esplêndida, ela era perfeita. Pois todas as pedras, o topázio, o ônix, o carbundo, as esmeraldas, de ouro eram feitos os seus engates e seus ornamentos. Tu eras perfeito, querubim da guarda ungido, até que em ti foi encontrado iniquidade. E no comércio, e na iniquidade do seu comércio, foi encontrado violência. Por isso te profanei e te joguei, lancei à terra, para ser contemplado pelos reis. Isso que passava no coração do diabo. A vontade de ser como Deus. A vontade de ele ser o dono da vida dele. Subirei no mais alto dos céus e me posicionarei acima das estrelas do céu. E serei o líder da congregação dos homens. Era o desejo dele de viver como ele queria. E esse espírito que está por trás de toda mentira, de todo engano e de toda cobiça. Aquele espírito que quer fazer com os homens, acreditam que eles possam viver segundo o que eles podem fazer, e não segundo uma instrução de Deus. E por isso, esse espírito, essa mente do engano, é a mente do anticristo, que nós temos visto na nossa série de mensagens, uma mente que é anticristo, ou seja, não Cristo, que não quer Jesus para as pessoas. Você pode ter tudo, você pode ter sua religiosidade, você pode ter os seus princípios, mas você não pode ter Jesus. A mente do anticristo, uma mente que a Bíblia narra no fim dos tempos, que ela vai estar cada vez mais acentuada. O tempo do engano, o tempo dos falsos profetas. E por isso, essa ferramenta dos falsos profetas, nos dias de hoje, que usam os princípios de Deus, que não deturpam totalmente a palavra, mas acrescentam alguma coisa para que você acredite que você possa agora viver segundo as suas vontades. E por isso que a cobiça, ela é uma grande ferramenta na mão do diabo. Ela é uma grande ferramenta na mão dos falsos profetas. Porque a cobiça, ela faz realmente você acreditar que você não precisa de Deus. Você pode usar os princípios de Deus, você pode usar alguns princípios bíblicos de diligência, fazer bem feito, trabalhar, você acordar cedo. Se você se empenhar nesses princípios, só depende de você, para você ganhar o que você quer. Para você ganhar o milagre, para você ganhar a cura, para você ganhar o seu reconhecimento profissional, para você se dar bem financeiramente na vida, que é justamente uma mente do engano, preparando para fazer que as pessoas acreditem que se ela aplicar os princípios bíblicos, elas podem conseguir tudo o que elas querem.
todo o dinheiro que elas quiserem. E elas vão se tornando cada vez mais independentes de Jesus. Esse é o espírito do anticristo. O 666. Homem, homem, homem. Ele é quase Deus. Ele fala como um cordeiro, mas ele é um dragão. Parecido com um cordeiro, mas fala como um antigo dragão, como uma serpente. Ele, assim como o número perfeito de Deus, 7, como ele cria toda a criação em 7 dias, sendo que ele poderia estralar o dedo e criar em um dia, mas ele faz questão de criar em 7, e os estudiosos concluíram que o 7 é o número perfeito, é o número de Deus, e a Bíblia narra que ele é homem, 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 porque ele não é 7, 7, 7, porque o 7, ele é santo, 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 mas o anticristo, ele é quase parecido um santo, mas não é. Ele usa os princípios bíblicos. Os falsos profetas, eles usam a própria Bíblia para que você esteja dentro da igreja, mas longe de Jesus. É o espírito do anticristo. E a cobiça, irmã Palmeira, é uma grande ferramenta para isso. É uma grande ferramenta para que segure as pessoas dentro da igreja, mas longe de Jesus. E pessoas que acreditam que se elas aplicarem os princípios bíblicos, elas podem conseguir tudo. E antes, logo, podemos concluir que elas são pequenos deuses. São semideuses, aplicando a palavra em princípios da Bíblia para elas se ascenderem financeiramente, elas crescerem financeiramente. E dessa forma, eles não precisam mais de Deus. Eu não quero mais uma dependência de Deus, eu quero a palavra de Deus, mas para que eu possa ser independente. E a cobiça, ela cria essa independência, essa soberba no coração do homem. Eu posso, tá vendo? Estou aplicando os princípios da Bíblia e estou ganhando dinheiro, estou sendo curado. O irmão colocou a mão na minha cabeça, me destravou, ele me curou, e me destravou, e eu cresci financeiramente. Está vendo? Está vendo como eu sou independente? Eu posso usar os recursos bíblicos, mas para que eu tenha sucesso, não mais Jesus. Essa é a mente dos falsos profetas. Essa é a mente do engano. Essa é a mente do anticristo. Que permite que você veja tudo, mas somente que você não veja Cristo. Você pode ser religioso. Você pode viver dentro de uma religião, mas que tenha qualquer outro intercessor que não seja Jesus Cristo. Pode ser a instituição igreja, pode ser um bispo, um profeta, pode ser um outro nome, a mãe de Jesus, o irmão de Jesus, pode ser qualquer coisa que não seja Jesus. É isso que o diabo quer. Ele quer, será que é assim mesmo? Será que a gente não pode colocar alguma outra coisa? Não pode tirar alguma outra coisa? E por isso que nós devemos ter cuidado com a língua. A língua é a principal ferramenta de destruição. A língua. Nós achamos que são as guerras. Mas as guerras, elas só começam por conta da língua. E Tiago fala isso. Guerras. Quem faz as guerras? São vocês que fazem as guerras pelos seus próprios maus desejos e pela cobiça dos seus corações. A guerra nada mais é do que uma consequência de um homem estar errando como alvo dele, que é viver para a glória de Deus, e cada um na sua cobiça, na sua vontade de ser algo preenchido, de ser glorificado, fazem guerras. E a língua é o principal destruidor da humanidade. No livro de Tiago, se você voltar um pouquinho para trás, você tem Apocalipse, volta os livros de João, volta o livro de Pedro, e você já vai chegar no livro de Tiago. No livro de Tiago, capítulo 3, ele narra todo esse mecanismo, e ele dedica, conforme eu já disse, todo um capítulo somente para tratar esse assunto da língua. Ele diz no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 6. Livro de Tiago, capítulo 3, versículo 6. Ora,
a língua é fogo. Ele já começa falando uma palavra muito sugestiva e muito interessante. Porque a Bíblia diz em Apocalipse, irmão Delcio, que o anticristo, ele operaria grandes sinais e faria até fogo cair do céu. E o que ele fala no versículo 6? Ora, ele vai começar a falar da língua. A primeira coisa que ele fala, a língua é fogo. Às vezes nós queremos sinais, nós queremos fogo no céu. Sabe de onde provém os sinais de fogo no céu? Da língua. O poder de dissuadir, o poder de sedução, o poder de manipular, é o próprio poder do diabo na multiplicação do seu comércio. E no comércio o que nós fazemos é convencer as pessoas que o nosso produto é bom, que o nosso serviço é bom, você comercializa, compra, você vai numa feira, você vai em qualquer rede social, as pessoas estão fazendo comércio, elas estão convencendo que as pessoas comprem algo, que justamente esse poder que o diabo tem, o poder de convencimento, e por isso que usa essa palavra no comércio, na multiplicação do seu comércio, foi encontrado violência, que tem um poder de convencimento. E ele diz também em Apocalipse que o anticristo, ele tem poder de fazer grandes sinais e cair fogo do céu. É o poder da língua, o poder de convencer, de dissuadir, de simular, de seduzir. E por isso que ele fala, ora, a língua é fogo, versículo 6. É mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. É uma briga, é uma luta nas regiões celestiais. O que você ouve, o que você fala, tem a ver diretamente que vem do seu coração e tem a ver diretamente se você é seduzido ou pelo diabo ou se você é guiado pela palavra de Deus. Tudo que você sai da sua boca tem a ver da fonte do seu coração e da onde você foi buscar isso. Tudo que você fala é o resultado de algum engano que você passou ou da sua sabedoria que você buscou em Cristo. Não existe uma outra fonte. São duas fontes. Ou a fonte do engano ou a fonte da justiça de Deus. É por isso que eu afirmo que a língua é a principal ferramenta de destruição. Nós devemos ter cuidado, irmãos. Nós devemos ter cuidado, igreja, com quem nós conversamos. Nós devemos ter cuidado com o que nós ouvimos. As músicas que nós ouvimos, os programas que nós assistimos, as pessoas que nós conversamos, para a gente entender o que seduz o nosso coração. E para nós entendermos o que está entrando no nosso coração. Porque a boca fala que está cheio o coração. E você só vai expressar, e você só vai falar somente baseado em duas fontes. Ou da verdade, ou da mentira. E por isso que a língua ela é a principal ferramenta de destruição. Tudo que não é verdade, é necessário que se crie uma narrativa. Foi isso que o próprio diabo teve que fazer. Ele teve que criar uma narrativa para ele esconder a verdade. É assim mesmo que Deus disse. Não coma de toda árvore, um simples acréscimo. E toda mentira, todo mal precisa de uma narrativa. Toda construção maldosa, injusta, precisa de uma narrativa versus a palavra de Deus. E por isso que você precisa ler muito a palavra de Deus. Por isso que você precisa ter muito tempo de dedicação com a Bíblia. Eu lembro quando eu fui convertido, nos meus primeiros passos de conhecer Jesus Cristo, eu gostava de ler, eu resolvi um dia, não porque alguém me falou, ou porque aconteceu alguma coisa, e eu sentia arrepiar, não, simplesmente eu quis ler. Simplesmente eu quis pegar um livro na prateleira e vi a Bíblia aqui e deixa eu ler. Foi só por causa disso. Não foi nada místico, nem uma emoção. Eu falei, deixa eu pegar esse livro aqui preto, que eu nunca li, deixa eu ver o que está escrito.
E eu comecei a ler, simplesmente ler a Bíblia. E eu não parei mais. Porque naquele momento eu frequentava um ambiente religioso e o próprio fato de eu ler a Bíblia me fez identificar as pequenas distorções do lugar que eu frequentava. Eu já não, o fato de eu ler a Bíblia eu já percebi, mas não encaixa. Eu olhava, não encaixa. Eu participava e a própria leitura da Bíblia ia me dizendo, e a minha própria conclusão da leitura da Bíblia ia me dizendo simplesmente que o que eu estava vivendo era uma mentira. Porque a Bíblia diz isso. E por isso que nós precisamos ler a Bíblia. Por isso que nós precisamos estar em contato com a palavra de Deus, porque está envolvido a sua vida. Está envolvida a vida da igreja, está envolvida o seu futuro. Se você vai viver uma mentira ou se você vai viver uma verdade. E a mentira, ela é muito simples, ela é muito poderosa de ela te seduzir, de ela te pegar, de ela te enganar, se você não tem uma leitura bíblica. Se você não tem um tempo de leitura com Deus, se você não tem um tempo com Deus, se você não investe a sua vida com Deus. A mentira, ela quer fazer que você acredite, ela quer fazer que você pense que tudo que é mentira é bom, que não há um verdadeiro divertimento, não há uma verdadeira alegria, não há uma verdadeira satisfação em Cristo. Mas será que toda árvore do Jardim do Éden é suficiente? Será que aquela árvore... E aí essa mentira que é apontada até hoje no mundo, que existe um divertimento diferente melhor, que existe talvez outras decisões melhores, existe uma outra igreja melhor, existe uma outra forma de vivermos melhor que não somente a palavra de Deus. E isso é através do início de uma conversa, de uma coisa que você ouviu, de uma coisa que você tem buscado, que não seja a palavra de Deus, e você não tem o poder de perceber se isso é certo, se isso é errado. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você fala. Você pode destruir a vida de uma pessoa pelo simples fato de você não falar a verdade, a justiça de Deus. Você destrói a vida de uma pessoa. As narrativas, ou seja, o que não é verdade, elas estão atreladas a um desejo pecaminoso do nosso coração. Tudo que não é verdade, tudo que tem uma construção de uma narrativa que não está simplesmente na Bíblia, que não está simplesmente na palavra de Deus, que não está simplesmente na instrução de Deus, é uma necessidade de nós reconstruirmos uma nova história para nós podermos autenticar os nossos pecados. E por isso que nós não precisamos ter, por isso que nós não podemos ter opinião. Nós não temos o direito de termos opinião. Por quê? Quando o assunto é Jesus, quando o assunto é verdade, nós precisamos perguntar para Jesus quais são as decisões que nós devemos fazer. Porque se nós perguntarmos para cada um qual a definição de Jesus, nós vamos ter 7 bilhões de Jesus espalhados. E por isso, quando o assunto é vida e é verdade, nós não podemos falar mais o que nós queremos. E nós não podemos nos deixarmos ouvir o que nós queremos. Nós somos responsáveis pelo que nós falamos. E nós somos responsáveis pelo que nós ouvimos. E isso é um cuidado que nós devemos ter, porque a língua ela é um grande poder destruidor de vidas, Sassá. E nós devemos estar atentos a isso. Perceba, igrejas fiéis, assim como diz, vós serão perseguidos. Bem-aventurados sois vós por causa do quê? Da justiça. Ou seja, por conta da verdade, por conta da palavra de Deus, vós serão perseguidos por pessoas que não querem a justiça. Está lá em Mateus 5, nas bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós que choram.
Bem-aventurado sois vós, vocês que são mansos. Bem-aventurado sois vós que são perseguidos por causa da justiça, da verdade. Quem é perseguido por conta da verdade? Quem quer uma mentira. E é natural que igrejas fiéis, é natural que líderes fiéis, é natural uma liderança fiel, ela receba perseguição por pessoas infiéis. É natural. Você percebe que muitas vezes uma liderança fiel ela é justamente atacada por pessoas infiéis, por grupos infiéis. E por isso que nós devemos ter a sabedoria de nós identificarmos quais narrativas, quais coisas nós vamos ouvir ou não. Nós somos responsáveis por isso. Você, cada um de você é responsável pelo que você ouve e pelo que você fala, pelo que você às vezes quer reproduzir. E por isso que todas as nossas decisões ela deve ser pautada na Bíblia. E no nosso estatuto, 2 documentos que regem a nossa vida é o estatuto e a palavra de Deus. E nós vamos falar qualquer coisa, o que nós vamos gastar, o que nós vamos comprar, para onde nós vamos andar, tem que estar na Bíblia. Nós não temos opinião. Nós não temos o direito de levantar, eu acho que não. Você não tem o direito de falar para a sua esposa, eu acho que nós devemos fazer isso, se não estiver na Bíblia. Você não tem o direito de falar para o seu filho, eu acho que você deve. Não. O que a Bíblia diz sobre como que você deve viver? O que a Bíblia diz para a igreja, como ela deve viver? E qualquer fato, qualquer decisão e qualquer ação que nós fazemos como igreja, ou na sua vida, que não esteja na palavra de Deus, é uma narrativa. Simplesmente, é fácil. Vamos conversar, está na palavra de Deus? Vamos sentar para conversar, você e a sua esposa, o seu marido, sobre o que está na palavra de Deus. Não sobre a sua opinião como esposa, não sobre a sua opinião de marido. É sobre a opinião de Jesus. E nós precisamos ter cuidado, porque muitas vezes nós somos uma produção de ídolos. Nós produzimos ídolos a todo momento. E nós queremos justificar esses ídolos. Nós idolatramos. O homem é natural que ele vai idolatrar algo. Ele vai idolatrar uma pessoa, ou ele vai idolatrar o dinheiro, ou ele vai idolatrar um trabalho, ou uma religião, ou um rito. Porque o homem foi feito para adorar a Deus. E quando ele erra, e quando ele não está no centro do propósito da existência dele, ele vai criar algum ídolo. E para ele justificar essa adoração, ele vai reescrever uma narrativa. E por isso não tem conversa, não tem discussão. É a Bíblia ou você está no meio de uma narrativa mentirosa. Ou é a Bíblia ou a mentira. Nós precisamos ter esse cuidado. Por isso que o próprio Tiago, no capítulo 3, agora no versículo 2, Márcio, olha só o que ele diz. No capítulo 3 de Tiago, no mesmo capítulo que você está agora no versículo 2, ele diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Se você tem habilidade. Aliás, eu falei uma palavra completamente errada, esqueça o que eu falei. Se você lê a Bíblia, você vai ter habilidade para você ser perfeito. O que te faz perfeito? Olha, ele fala, olha só, todos nós tropeçamos em tudo, mas se você refreia a língua, você vai ser perfeito. E você só vai conseguir falar coisas que edificam e saber o que você está ouvindo não edifica, se você ler a palavra de Deus. Por isso que nós estamos aqui constantemente insistindo, decorem. Quem pegou a meditação dessa semana? Pegam a meditação, leiam a Bíblia, queiram aprender da palavra de Deus, porque talvez vai parecer chato, sabe por que vai parecer chato? Porque você está vivendo para o corpo, o corpo não quer isso. Vai parecer entediante, ouvir a palavra de Deus, porque você está no corpo, mas se você quiser viver no Espírito, se você quiser viver, e você realmente viver
pelo fato que você foi criado, nós devemos viver pela palavra de Deus, buscar a palavra de Deus. E dessa forma nós seremos perfeitos. No livro de Tiago, capítulo 3, no versículo 11, ele diz assim: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? E o que nós precisamos é se posicionar, irmãos. Você precisa se posicionar. O que você quer ouvir e o que você quer falar. Não tem meio termo. Não tem como você glorificar a Deus, você viver para Deus e Ele ser o seu dono, sendo que você se seduz e você se inclina para ouvir mentiras. Se você quer ouvir mentiras, ou não queira ouvir narrativas, ou não queira ser um fruto de uma narrativa, não queira ouvir alguém reescrever o Evangelho, ou não queira você reescrever o Evangelho. Nós não podemos ter aqui o último capítulo 1, versículo 1. Nós não podemos ter aqui o livro de Adão, no capítulo 1, versículo 1. É a palavra de Deus. E nós devemos ter essa coragem de entender que não existe, não tem como jorrar do mesmo lugar uma coisa boa e uma coisa ruim. E você deve ser uma fonte de coisas boas. E você, justamente por querer ser uma fonte e jorrar coisas boas, você tem que se posicionar o que você ouve, com quem você conversa ou com quem você deixa de conversar. Por isso eu sempre falo, Clarinha, os jovens que estão aqui, se aproxime das pessoas que têm compromisso com a igreja. Se aproxime das pessoas que amam a Deus. Se aproxime das pessoas que decoram o versículo. Se aproxime dessas pessoas. Não tenha medo. Não tenha medo de deixar grupos. Não tenha medo de deixar coisas para trás, senão vai te edificar. Você é o dono da sua decisão. E o que você quer para a sua vida? Você quer a verdade ou você quer a mentira? E se você não está com a palavra no seu coração, possivelmente, em algum momento na sua vida, você vai dar um espaço para as mentiras da vida. Você vai começar a se seduzir. Olha só o que esse filme, olha só o que essa pessoa fala, olha só como essa igreja vive. Será que nós não podemos experimentar um pouquinho e reescrever um pouco a verdade? Para eu tentar experimentar um pouco disso na minha vida? É aí que está o início da destruição. Nós temos que manter a guarda levantada. Ele diz no versículo 14 do mesmo capítulo 3 de Tiago, versículo 14: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. E é justamente isso. Nós não temos o direito de construir opiniões. Nós não temos o direito de ir contra a verdade. Nós não podemos colocar as nossas opiniões diante da palavra de Deus. Por isso, quando você for conversar com uma pessoa, você começa a perceber e ajuda ela. E você está ouvindo a língua, você está ouvindo as afirmações, você está ouvindo as propostas, e você está ouvindo as seduções, e você tem que falar: isso não é verdade. Isso não é verdade. Por quê? Porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz assim. A Bíblia não diz isso. E nós devemos ajudar as pessoas. E nós devemos nos ajudar. Nós não sermos ferramentas de narrativa. Não sermos ferramentas de mentira, assim como diz no versículo 14. Nem mentais contra a verdade. É uma instrução. Nós precisamos saber com quem nós devemos nos ajuntar, com quem nós devemos conversar. Vou repetir o versículo 14. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorie disso. Faccioso. A gente não deve se gloriar por fazer parte de uma facção. A gente não deve se alegrar por fazer parte de uma panela, de um grupo que às vezes se gaba por estar conseguindo algumas coisas baseado na reconstrução de uma narrativa, baseado numa mentira, ou baseado no engano do anticristo. Nós não devemos se gloriar, fazer parte
mesmo que seja a maioria das pessoas que estão reescrevendo a verdade de Deus em busca da cobiça, em busca de um benefício, em busca de atender às suas satisfações. Nós não devemos nos gloriar de fazer parte desse grupo, pois muitas vezes pessoas se gloriam e não estão nem aí se estão reescrevendo a Bíblia, se estão usando a opinião delas, simplesmente estão somente se gloriando porque fazem parte de um grupo. E às vezes a gente acha que os grupos nos protegem. Muitas vezes, a gente se seduz pelo fato de ter um grupo, às vezes até mais numeroso, isso é uma fonte de proteção. E o que a Bíblia diz, está falando é justamente isso. Não se glorie das facções. E a facção é justamente isso. Ela vem derivada do latim factio onus, grupo de pessoas, de opiniões, aliás, desenvolvendo uma opinião de um fato. E algumas definições sobre facção é um grupo de pessoas que têm comportamentos e opiniões diferentes dentro de um próprio grupo. Ou seja, um grupo de cristãos com opiniões diferentes dentro de um grande grupo de cristãos. Ou às vezes esse grupo faccioso, às vezes se torna tão grande grupo de opiniões e comportamentos diferentes do outro grupo de cristãos. Não importa o tamanho. Importa que a opinião seja de Deus. Importa que nós não queremos participar de nenhum qualquer grupo que não esteja centrado na justiça, na palavra de Deus. Ele fala, no versículo 14, se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorie disso. Deus não gosta de facção. Eu vou repetir. Deus não gosta de facção. Deus abomina isso. Isso é uma obra da carne. Facção. Pessoas que criam um grupo para reescrever a palavra de Deus. Para criar uma nova narrativa. Será que tem que ser assim? Será que eu não posso viver dessa maneira? Será que eu não posso viver dentro da igreja? Porque eu quero viver desse jeito. Eu quero viver no pecado. E será que eu não posso reescrever agora a minha verdade? E nós não temos muitas vezes coragem de assumir os nossos erros, mas nós temos que readaptar a palavra de Deus para nós vivermos os anseios do nosso coração. E nós chamamos pessoas para fazer parte desse grupo. Nós devemos tomar cuidado com isso. E a sua glória, e a sua alegria, e a sua felicidade, elas devem estar centradas. Não, eu estou escolhendo o grupo da verdade. Somente isso. Somente isso. No livro de Tito, se você voltar um pouquinho para trás, na carta de Tito, depois de 2 Timóteo, vai voltar no livro de Hebreus, só você voltar um pouquinho para trás, você já vai chegar no livro de Tito. No livro de Tito, lá no capítulo 3, no versículo 10, só você está no livro de Tiago, só voltar um pouquinho, você vai folheando, você já vai chegar no livro de Tito rapidão. No capítulo 3, lá no versículo 10, ele diz assim: evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo a primeira e a segunda vez. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesmo está condenada. É a instrução de Deus, evita. Fuja da facção. Fuja do grupo que não quer que você viva uma verdade. Fuja de grupo de pessoas que muitas vezes religiosas reescrevem a palavra de Deus para poder viver os seus anseios no seu coração. A Bíblia diz fuja. Não é o pastor que diz, mas a própria Bíblia diz isso. Evita um homem faccioso após de admoestá-lo a primeira e a segunda vez. O que nós devemos fazer é instruir as pessoas ao arrependimento. 1, 2 vezes. E depois evita. 1, 2. A Bíblia está dizendo isso. Evita um homem faccioso depois de admoestá-lo. E às vezes nós estamos ali no grupo,
eu tenho um chamado para esse grupo. Às vezes nós estamos vivendo na beira do pecado, na beira do abismo, mas nós insistimos em viver na beira do abismo e sendo tentado, quando a Bíblia diz evita, fala admoesta. Não é para você ficar à toa com Jesus. Não é para você ficar ali de boa, de bobeira. Não, é para você admoestá-lo. É para você exortá-lo ao arrependimento. Irmão, deixa disso, isso não é bíblico. Para com esse papo. Para com essa conduta. O irmãozinho ainda está nessa conduta. Para com essa conduta. Não está na palavra de Deus. Falou 2 vezes. Evita. Porque Deus manda. Se você quer viver segundo as instruções de Deus, obedeça a Deus. É Deus que fala isso. Não é o tio Doni. Não é um líder da igreja. Não é ninguém. A palavra de Deus evita o homem faccioso. Porque isso vai fazer mal para você. Evita as pessoas que reclamam. Evita as pessoas que não falam na Bíblia. Começa a testar. Começa a ouvir a pessoa falar dentro da igreja. E começa eu falo para isso para a Gabi. Começa a biblificar a fala dela. Está aqui, ó, falando. Opa, não, Bíblia. E fala. Ajuda as pessoas. Começa a falar com as pessoas com a Bíblia na mente. É fácil de você identificar. E nós devemos ser felizes por ser admoestado. A Bíblia diz, o próprio livro de Tiago, você tem que ser feliz por você ser repreendido. É sábio aquele que é repreendido. Repreenda o sábio, ele será mais sábio. E você tem que gostar de algum irmão, alguma pessoa mais madura que o irmão. Esse caminho aqui não é correto. Cara, a pessoa me ajudou. A pessoa abriu meus olhos. Fuja. Começa a biblificar as falas das pessoas. Começa a biblificar os filmes que você assiste. Começa a biblificar as músicas que você ouve. Faça isso. Faça isso, Clarinha. Vai ouvir uma música. Opa. Tá na Bíblia essa música? Por que eu estou ouvindo? E aí você começa a se seduzir. Será que eu não posso? E por isso que muitas vezes nós não animamos com a palavra de Deus. Porque nós temos muito mais influência do mundo do que influência da palavra de Deus. E nós não colocamos Deus à prova. Nós não aplicamos a palavra de Deus, assim como a irmã Márcia disse. Começa a aplicar a palavra de Deus. Começa a colocar a palavra de Deus e você ver as transformações, para você ver se não vale muito mais a pena você viver pela justiça do que você viver em engano. Fala para a Cristina, após ela ser curada por um câncer, por que ela foi curada por um câncer? E ela começa a entender a verdade, se não vai valer a pena por essa pessoa viver pela palavra de Deus. A palavra de Deus é que vale a pena. A palavra de Deus é que é vida. Por isso que nós devemos ter coragem, porque Deus manda evitar facções. Isso é com Deus. É Deus que fala isso. No livro de João, capítulo 17, Jesus ele fala a mesma coisa, com outras palavras. Lá nos Evangelhos, no livro de João, capítulo 17, ele diz assim, no versículo João capítulo 17, versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Lembra dos perseguidos pela palavra de Deus? Isso é normal. É normal uma igreja fiel, uma liderança fiel na palavra ser perseguida, ser odiada. Jesus disse, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Os apóstolos foram odiados, todos eles morreram, assassinados. Salvo João, que foi para a ilha de Patmos para ouvir a revelação do livro de Apocalipse. Todos assassinados. Crucificados de ponta cabeça, transpassado a espada, decapitado, envenenados, de todas as formas que você quiser. Por conta da palavra. É normal uma igreja fiel ser odiada pela palavra de Deus. É normal uma liderança ser atacada. Geralmente, uma liderança fiel é atacada
por um grupo faccioso que não quer a palavra de Deus. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e assim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também não sou. Santifique-os na verdade. A tua palavra é verdade. E Jesus não espera que você saia do mundo. Deus não está pedindo que você saia do seu trabalho. Tem lá muita imoralidade, o ambiente que você vive, o bairro que você vive, mas é que você seja a fonte da verdade. Que você seja a fonte de administração, que você seja luz naquele lugar. Que você não seja parte da facção daquele lugar. Que você não seja parte da reconstrução das vidas perdidas daquele lugar. Mas que você seja a própria fonte de luz, de palavra na justiça dessas pessoas, possivelmente nesse lugar que você vive hoje. Mas que você não faça parte da mentira, mas parte da verdade através da palavra de Deus. Deus não espera que você saia do mundo. Você desse trabalho que só tem imoralidade, eu vou trabalhar sozinho. Não. Nesse trabalho mesmo, nessa casa mesmo, nesse bairro mesmo, você pode ser luz. É só você não viver como se fosse do mundo. É só você não fazer parte da facção. Você fazer parte da palavra de Deus. É isso que Deus espera de nós. Deus pede para que você evite as pessoas facciosas. Deus espera que você evite as pessoas mentirosas. Deus espera que você evite as pessoas que criam narrativas. Deus espera que você não seja seduzido pelo engano. Deus espera que você não seja seduzido por falsos profetas que usam os princípios da palavra de Deus para te prometerem que você vai conseguir algo. Deus espera que você permaneça firme e que você tenha coragem de deixar qualquer coisa para trás para que você viva a palavra de Deus. Não tenha medo de deixar. Não tenha medo. Às vezes nós ficamos falando, nossa, mas por que você não vai falar com tal pessoa? Por que você não busca tal pessoa? Por que você não vai com tal pessoa? A Bíblia diz, admoeste 1, 2 vezes, depois você evita. Parábola do filho pródigo, em Lucas capítulo 14, 15, em 2 versículos, é explicada essa doutrina. Lucas capítulo 15, em 2 versículos. Lucas capítulo 15, no versículo 12 e 13, ele explica a doutrina de você deixar as pessoas irem. Ele fala, no versículo ele diz assim, um homem havia 2 filhos. Bom, versículo 12. Aí ele fala no outro versículo, e o filho mais novo pediu a parte da herança que vos cabia. E o pai repartiu a herança entre eles. Acabou a conversa. Deus espera que você esteja com ele. Deus diga, venha. Deus diga, vinde a mim. Assim como diz no livro de Apocalipse, nós também acabamos de ler. Venha, venha. Aquele que ouve, venha. Aquele que acredita, venha. Venha, Senhor Jesus Cristo. Volte. Ninguém acrescente nada nesse livro, ninguém retira nada desse livro. Venha. Mas se você não vir, Deus não vai forçar. Deus não força. Ao faccioso admoesta 1 ou 2 vezes. Na terceira, a palavra diz assim. Na palavra do jovem rico, o jovem rico, bom mestre, o que eu devo fazer para guardar os mandamentos? Aliás, para ir ao céu, ele fala, guarda os mandamentos, Jesus responde. Mas isso eu já faço. Ele guarda os mandamentos. Obedeça a seu pai e sua mãe, não roube, não mate. E o jovem fala, eu já faço isso. Ele então vende tudo que você tem e siga-me. E ele entristeceu e não seguiu. Você não vê Jesus se desesperando. Jesus simplesmente ele dá uma instrução. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar na porta do céu. Não é o rico talvez de dinheiro, mas é o rico da soberba. É o rico que idolatra os seus bens e que ele deposita na sua força, nos seus recursos, no que ele pode produzir a independência de Deus. E Jesus não corre atrás dessas pessoas. Jesus diz assim, venha, vinde. Porque o amor tem que ser livre. Se Jesus forçasse, se Jesus te programasse para ser dele, você não seria a imagem e semelhança dele. Você seria simplesmente um robô. Mas pelo fato
de você ser a imagem e semelhança dele, Deus espera que você vá até a ele em amor. Não adianta forçar. O Estevão vai ouvir até ele estar debaixo do meu regaço, mas ele só vai seguir Jesus pro resto da vida dele se ele quiser. É impossível forçar. A gente tem que ter coragem de sermos fiéis e deixarmos as pessoas. Nós devemos ter coragem de deixarmos facções. Nós devemos ter coragem de deixarmos narrativas. Nós devemos ter coragem de querer ouvir só o que é bom. E nós devemos ter coragem de falar, irmão, não quero ouvir isso daí. Para as pessoas, palavras imorais, piadas imorais, não, eu não quero ouvir. Essa semana já aconteceu. O cara ia começar a falar uma piada imoral, não, o Chivinho está aqui do lado, não sei o quê. Eu já peguei e já puxei para o Evangelho. Eu falei assim, não, eu gosto disso que você está falando. Eu gosto disso. Só que eu gosto da forma desse jeito. Do jeito que a Bíblia fala. Nunca vi o Evangelho. Talvez por causa de uma piada, de eu ter coragem e de falar, o assunto era mulher. Eu falo, eu gosto disso. Mas eu gosto da minha esposa. Porque Deus falou para ser marido da minha esposa. Cara, sim. Eu vi o Evangelho. Nós devemos ter coragem. Nós devemos ter coragem de enfrentar o mundo. Sabe quem fala isso daí? Sabe quem conta essas piadas? É o diabo. Sabe quem canta essas músicas? A mente diabólica. Sabe quem faz esses filmes? É o diabo. Você tem que ter coragem de olhar uma mente, uma narrativa, uma música, uma fala, uma língua que não está baseada na palavra e falar, eu não quero ouvir isso daí, porque isso não é verdade. A palavra de Deus é verdade. Não tenha medo de você dizer não para as facções, para as pessoas que não queiram a palavra de Deus. Fuja, assim como o próprio livro de Tiago fala, fuja do diabo e ele fugirá de vós. Amém, irmãos? Amém. Que isso seja uma verdade nas nossas vidas e na nossa igreja. Vamos orar? Querido Pai, eu te louvo pela sua maravilhosa palavra, que isso nos encoraja, Pai, a estarmos atentos a esse grande mal do engano, o grande mal destruidor que é a língua, que possamos ter coragem, Pai, de permanecermos fiéis em sua palavra, que isso seja verdade em nossas vidas, da Igreja Batista do Centro de Garça, de cada um que está nessa noite aqui conosco. Em nome de Jesus é que eu te peço, Pai. Amém. Queridos irmãos, que a graça do Senhor esteja convosco. Não esqueça, quarta-feira, 19h30. Prove a Deus, prove. Está cansado, atrasou no serviço, aconteceu na boa. Mesmo que aconteceu isso, eu vou. Venha para o culto de oração às 19h30 e venha para o Sebac domingo às 9h. Que a graça de Deus esteja com vocês e de em paz que o Senhor nos acompanhe. Amém.